Paulo. Vocês não têm noção da alegria que é quando a gente está aqui na casa de vocês de novo, poder ver, né? Eu sei que o pessoal fica tímido, mas a gente vê alguns rostinhos aí pela frente e é muito bom. E a gente comenta que a vantagem que tem também das reuniões pelo Meet é isso, né? Essa interação, e isso é muito gostoso. Eu gosto muito quando o pessoal fala que a questão, igual o Paulo me comentou, né, de que é uma grande trabalhadora, porque eu posso contar para o povo que eu tenho 1,77 m de altura. É ótimo que assim casa com a realidade física, entendeu? É nesse ponto que a gente gosta de lembrar. Mas a doutrina faz muito bem para a gente, né? E eu acho que é raro de ter entre nós, né, alguém que tenha tido a oportunidade de conhecer a doutrina, que tenha tido a possibilidade de permitir que a doutrina entrasse de alguma forma na sua existência, que não se sinta completamente encantado e apaixonado por tudo aquilo que ela representa por nós. E exatamente por conta disso, por causa dessa paixão, acho que chega depois de um tempo que, de alguma forma, cada um dentro do seu campo de ação, a gente tenta, vamos dizer assim, repartir um pouquinho daquilo que faz bem para a gente, né? E como a gente é professor, né, Paulo? A gente gosta de conversar, a gente não consegue ficar quieto, aí a gente aproveita para trocar ideias, para bater papo. Eu vou começar hoje fazendo uma propaganda, apesar de que a gente não vai seguir completamente, porque não dá para esgotar o assunto, né? Em uma única reunião, mas a gente vai apontar assim possibilidades, né? Quem sabe depois a gente não volta, não continua o assunto no segundo trecho, né? Mas há alguns anos atrás, o César Braga Said, do Rio de Janeiro, que já tinha publicado com o Divaldo, aliás, esse daqui é até anterior, né? Mas que é conhecido também por ter publicado, junto com o Divaldo, o livro Francisco, O Sol de Assis, onde eles revisitam através de uma série de pesquisas históricas, mesclando com as mensagens, né, que existem em torno da figura de Francisco de Assis, trazendo para a gente essas notícias, essas reflexões. O mesmo César, junto com o Divaldo, tinham lançado um pouco antes esse livrinho aqui, olha, Joana e Jesus. E ele tem um ponto que é muito interessante e a gente vai tentar trazer um pouco dessa sensação, né? Porque a gente acaba encontrando muita coisa sobre a Joana, sobre a história da Joana de Ângeles na própria internet. Fica a sugestão para quem não conhece, porque tem um programa que o Divaldo fez há uns anos atrás, se não me engano, para o Conselho Espírita Internacional. É um programa quase que de entrevista, onde ele vai contando a história dele com Joana de Ângeles, mas esse livro especificamente tem o título de Jesus, aliás, Joana e Jesus, uma história de amor. E em se tratando, né, de Jesus, em se tratando do seu discípulo amado, João Evangelista, que voltou depois como Francisco de Assis. E quando a gente vê todo esse projeto grandioso que vem sendo colocado em ação por essa equipe, né, dirigida pela Joana, mas por essa equipe que abraçou o projeto da Mansão do Caminho em Salvador, a gente percebe que realmente são histórias de amor. Joana entrou na vida de Divaldo desde muito cedo, apesar de não ter se dado conhecer a ele. Porque, como a mediunidade dele, né, como a gente ouve também às vezes as histórias do Chico, começou de uma forma muito tumultuada, num meio católico, religião diferente, situações de vida e culturais diferentes, ele percebia a presença dela, como de outros espíritos desde muito cedo, mas só na sua idade adulta, quando ele vai para Salvador, é que ela começa a se apresentar para ele como Joana de Ângeles, né? Ela se dá a conhecer com esse nome, e gradativamente ela vai deixando perceber fragmentos das suas existências. Nós vamos começar de trás para frente. E por que a gente escolheu começar de trás para frente? Porque é interessante a gente pontuar o que é essa figura de Joana de Ângeles e como é que é essa relação dela com o Divaldo, para a gente ter bem claro o que é uma relação de amor. A gente vai buscar isso daí. E a gente vai tentar remontar um pouquinho, né, até a época de Cristo. Por que a gente falou dessa relação de amor? Divaldo conta muitos casos de vivências dele com a Joana em diversas das suas palestras.
Me lembro de uma que ele vai comentar, né, dos seus exercícios iniciais de psicografia, porque a gente acha que esses grandes trabalhadores da mediunidade não passaram por exercícios de mediunidade, né? Que eles já nasceram prontos, nunca tiveram que fazer nenhum trabalho pensando em filtragem, em se selecionar aquilo que deveria ser trazido a público ou não. A gente acha que foi do tipo assim, começou mediunidade, começou a psicografar e já está publicando. Não. Divaldo, durante anos, publicou centenas de mensagens, até chegar no ponto em que Joana falou com ele que estava na hora de começar a trazer a público, né, esses ensinos que poderiam ser tão consoladores para as pessoas que necessitavam desse amparo, que necessitavam desse acolhimento. E Divaldo, todo prosa, achando que finalmente ia ser dado, né, a conhecer tudo aquilo que ele vinha recebendo dos espíritos, houve quase que estarrecido dela a ordem de que ele queimasse tudo aquilo, né, jogasse fora, se desfizesse de tudo aquilo que ele vinha psicografando até então. Porque ela deixa bem claro que tudo aquilo era simplesmente um exercício. Todos nós, independente, vamos dizer assim, da série em que nós nos encontramos na nossa vida escolar, seja no jardim da infância, seja no Fundamental 1, seja no ensino médio ou na faculdade, nós temos uma série de regras a serem obedecidas. E é necessário que a gente alcance um domínio concreto vamos dizer assim, um domínio concreto das ferramentas que são colocadas à nossa disposição para aquele tipo de trabalho que venha a desenvolver. Paulo, para chegar no ponto de fazer os trabalhos que ele faz, seja na assistência social, seja aqui no centro, ele teve que construir vamos dizer assim, quase que um arcabouço de ferramentas que permitissem a ele conhecer o seu serviço. Não é ele quem está, pelo jeito, aí mexendo com a parte técnica, é você, né, Márcia? Porque a Márcia, eu tenho certeza que domina mais isso do que o Paulo. Então, é necessário que a gente tenha esse tipo de controle das ferramentas que nós precisamos utilizar na nossa atividade. E quando há um trabalho que vai lidar com seres humanos, que vai lidar com desenvolvimento de espíritos, que vai lidar com educação de almas, é necessário, antes de mais nada, que a gente aprenda a desenvolver o amor, a perseverança, a persistência, a seriedade naquilo que a gente vai desenvolver. E, ao mesmo tempo, é preciso que nós aprendamos a nos libertar do orgulho, da vaidade, desse amor próprio que é tão falado hoje em dia, no sentido, mas você tem que se valorizar, né? Só que esse excesso de valorização, às vezes, acaba complicando um pouco mais e chegando nos diversos melindres que a gente conhece, era necessário, vamos dizer assim, fortalecer aquele jovem que tinha o potencial imenso para trabalhar, mas que precisava aprender a lidar com a vaidade, que poderia atingi-lo de uma forma muito difícil. E por quê? Porque a missão do Chico, antes de mais nada, foi a missão do livro. Né? O próprio Emmanuel fala isso com ele em vários momentos. A missão do Divaldo, além de ser a missão do livro, era também a missão da exposição. Ele veio trazer, né, para públicos diferentes, em culturas diferentes, em lugares diferentes do mundo. Às vezes alguns criticam, né? Mas não tem uma profundidade muito grande em algumas palestras. Já ouvi gente falando que ele conta muito caso. Só que a gente tem que lembrar que, em grande medida, o trabalho dele de início era falar para aqueles que não eram espíritas. Ele foi o grande divulgador e conquistador, né, de simpatias para o espiritismo nesse sentido. E por que estamos fazendo essa novela sobre vaidades? Porque teve um dia que o Divaldo reclamou com a Joana que ela nunca tinha escrito um livro para ele. Sabe aquela coisa assim, ele brinca muito com isso, né? Que tipo de espírito protetor é você que nunca mandou uma mensagem para o seu protegido? E a gente fica nessa ilusão, querendo receber alguma coisa que venha falar, que venha conversar com o nosso íntimo, com o nosso coração. E eu acho legal a relação dos dois, porque a Joana não tem pena de bater quando é necessário. Nós precisamos, às vezes, sermos colocados nos lugares que nos cabem. E diz o Divaldo que ele se arrependeu profundamente de ter comentado isso, porque ela virou para ele assim, pega o livro tal. Aí ele foi lá na estante e pegou o livro que ele tinha psicografado, né, de mensagens por ela.
e ela abre na mensagem tal. Aí ele abriu. Em que pessoa está conjugado o verbo que está marcando aí? Esse texto está sendo dirigido para quem? Aí ele respondeu, segunda pessoa do singular. Aí passou para outro texto. Pediu a ele para abrir outros livros. Aí, por fim, ele virou assim: se você não notou até agora, todas as mensagens que eu passei até agora foram para você. Você passou para outras pessoas porque você quis. Então, as lições, os ensinamentos, tudo que é necessário que fosse passado, em primeira mão, foram dados para você. Joana precisava fortalecer naquele filho, nós vamos chegar nesse ponto, precisava fortalecer naquele filho do coração as virtudes que ela necessitava para essa ponte, né? Essa ponte que ele representava entre o mundo físico e o mundo espiritual. Uma vez conversando com ele, ela disse que ela tinha vindo trabalhar aqui no Brasil porque tinha alguns amores seus de outras existências, alguns espíritos familiares que ainda se encontravam, de certa forma, perdidos por aqui. E um dia, muitos anos atrás, na época em que o Nilson, né, o companheiro de Divaldo, para quem viu o filme, né, o seu amigo de existência, o seu irmão de existência, que conviveu com ele a sua vida adulta praticamente toda, que começou o trabalho da Mansão do Caminho junto com ele, apesar de ter se tornado espírita por causa do contato com o Divaldo, ele não tinha essa experiência antes, mas era um coração extremamente afetuoso e bondoso, né? Ele em viagem, Divaldo, em viagem pela Itália, junto com o Nilson, chega num determinado ponto, porque sempre tem os momentos de lazer, né? Os momentos onde a gente pode descansar um pouquinho, entre uma palestra e outra, entre uma conferência e outra. E eles, depois de uma série de trabalhos, passeando pelo Centro Histórico de Roma, receberam a sugestão de Joana em espírito para que eles subissem até um determinado monte. Eles falam no livro que esse monte hoje está impedido a visitação pública, mas na hora era aberto. E desse monte dava para, vamos dizer assim, descortinar a visão, observar, né? Toda aquela região do antigo Fórum Romano, que é aquele entorno do centro histórico. É muito famoso no período desse primeiro século cristão, e a gente ouve muito falar nele quando se menciona as perseguições aos cristãos, a construção que recebeu o nome de Coliseu. O Coliseu Romano, que é aquele grande anfiteatro, né, que as ruínas ainda marcam a paisagem de Roma, o Coliseu Romano ele recebeu esse nome, ao que tudo indica, é uma das possibilidades, por causa de uma escultura do imperador Nero, uma escultura colossal, que ficava mais ou menos na região que hoje pertence ao Coliseu. Tem alguns fatos históricos que são curiosos, porque a gente conhece um pouco da história de Nero pela história tradicional. Ele aparece no livro Paulo e Estevão, porque era o imperador que estava legislando, né, governando Roma, o Império Romano, quando Paulo e Pedro se encontravam em Roma e foram levados ao martírio. Mas na loucura, né, não vamos tentar fazer uma análise psicológica, mas na loucura que caracterizava aquele espírito dominado pela ânsia de poder, dizem as narrativas que ele teria provocado aquele incêndio na cidade de Roma, quase que intencionalmente, porque queria promover uma reforma e o Senado não queria liberar a verba necessária para essa reforma. Mas o fato é que, como o incêndio tinha acontecido, a reforma aconteceu. Os romanos colocaram, até por instigação de muitos, a culpa nos cristãos. Nero promoveu uma reforma gigantesca da parte central de Roma, mandou construir para ele um prédio gigantesco, uma casa dourada, o nome realmente é esse, era a Domus Aurea de Nero, que seria como se fosse uma casa de festas. Essa casa de festas, ela tinha um lago artificial na sua frente, e beirando esse lago artificial, essa grande estátua. Depois que Nero caiu, aquela região toda foi drenada, e o que a gente conhece hoje como sendo Coliseu não existia na época de Nero.
mas ele foi construído meio que para dar diversão para o povo, exatamente no lugar em que Nero tinha construído aquele lago para si. Só para a gente ter noção das dimensões de tudo aquilo que era produzido naquela época. Acontece que Joana, sob aquele monte, mostrando a paisagem para eles, começou a recordar e começou a contar para Divaldo e para Nilson algumas das experiências vividas por ela naqueles anos em que Nero se encontrava no poder. Ela fala que ela tinha chegado em Roma alguns anos antes, junto com seu marido, que se chamava Cusa, e Cusa antes tinha atuado como um alto funcionário de Herodes na Judéia. E exatamente por ser um alto funcionário, ele lidava, né, transitava pelas esferas judaicas, pela esfera romana de poder, pelas trincas de discussões, tanto com relação ao poder, quanto também relações econômicas. E sabe aquele tipo de pessoa que a gente fala assim, que aprendeu a transitar muito bem por esses espaços gloriosos, grandiosos, mas exatamente por isso não queria se prender a absolutamente nada? Pois é, Cusa chegou em Roma desse jeito. E foi acompanhando alguns intendentes romanos e acaba caindo em desgraça quando chega em Roma. O cair em desgraça seria a tradução da gente hoje do perdeu tudo, como dizem os meninos mais novos, deu ruim a história, não funcionou muito bem, e ele acaba morrendo numa situação muito difícil, deixando sua esposa Joana com 2 filhos, 2 meninos. Joana, quando estava ainda na Judéia, tinha facilidade, exatamente por causa da condição de seu esposo, tinha facilidade de conviver também com pessoas ligadas à alta esfera daquela época. Diz o Divaldo que ela conta em alguns livros que ela foi muito amiga de Cláudia. Cláudia aparece no livro há 2000 anos porque ela era esposa de Pilatos. Da mesma forma que aconteceu com Lívia, apesar de que não é contado, né, no 2000 anos, porque a narrativa, o foco da narrativa era outro, mas da mesma forma que aconteceu com Lívia, ela chega a procurar a esposa de Pilatos para interceder pelo Cristo. E Cláudia recebe a visita de Joana da mesma forma que Pilatos vai receber a de Lívia com outras intenções, mas muito assim impressionada porque ela tinha tido um sonho e ela chega a falar com seu marido que eles não deveriam se meter com aquele Galileu, porque seria muito difícil a vida deles, poderiam acontecer coisas muito dolorosas. Amélia Rodrigues vai depois comentar num dos seus livros, agora me falha a memória, mas ela vai comentar num dos seus livros, o triste fim que Pilatos acabou. Vou aproveitar para pegar a cola momentaneamente. A gente tenta fazer as coisas. Mas Pilatos acabou se jogando num vulcão, em depressão profunda, por causa de todos os desmandos, de todos os erros, de todas as fragilidades. E por não conseguir esquecer da lembrança daquele Galileu, daquele Nazareno que havia sido, e ele sabia disso, injustamente crucificado durante o seu governo na Judéia. Joana vai acompanhar Jesus em vários momentos porque ela teve notícias da ação do Cristo desde muito cedo, principalmente por causa das suas escravas. Tem uma passagem do Humberto de Campos no livro Boa Nova, onde ele vai conversar com Simão Pedro sobre a justiça terrena. E é uma passagem muito bonita porque ele vai falar também sobre a educação. E é a passagem que fala sobre a oração dominical. E nessa passagem, eles conversando sobre responsabilidade, sobre compromissos de cada um, ele chega a fazer uma comparação. É uma das poucas menções que tem na obra, né? Além do capítulo Joana de Cusa, é uma das poucas menções que a gente encontra sobre outras referências a Joana. Mas Jesus vira para Simão e comenta: a sua sogra cuida das plantas, mas o que requer mais responsabilidade, ou que dever que é mais penoso e mais sério? O da sua sogra cuidar das suas plantas do jardim, ou de Joana, que tem que também cultivar as suas servas
no sentido de cuidar da formação moral daquelas servas que estavam colocadas sob a sua responsabilidade. E ele vai conduzindo a fala, mas Divaldo depois comenta pelas lembranças que eles tinham, que Joana sempre teve esse compromisso muito sério. E desde que ela abraçou a Boa Nova, ela, como tantos outros, né, se sentiu de tal forma tomada pela certeza de que Jesus era o Messias, que a sua vida, a partir daquele momento, passou a ser pautada exatamente por essa certeza. A sua conduta diária era definida por meio do seu comportamento com as pessoas que a cercavam, de alguma forma. E buscando exatamente vamos dizer assim, a manutenção ou a difusão dessa crença, ela vai um dia procurar Jesus na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. A narrativa está no capítulo Joana de Cusa, também do Boa Nova. Diz Humberto de Campos que Joana procura Jesus, mas o Divaldo complementa depois que era muito comum as pessoas ajudarem a causa cristã, ajudarem até financeiramente mesmo. E depois de, às vezes, ajudar com algumas moedas, isso ela fazia com frequência, ela também vai procurar o Cristo para conversar. E o diálogo é belíssimo e está narrado por Humberto de Campos no livro Boa Nova. E por que é belíssimo? Porque ela traz para a gente uma realidade que é muito próxima da nossa realidade enquanto espíritas. Principalmente a realidade daqueles de nós que talvez tenha chegado na doutrina depois de uma certa idade, depois de um certo período de vida, e aí eu não estou falando no sentido de mais velho ou mais novo, não, mas que não nasceu espírita, e que se deixa empolgar e fascinar e encantar de tal forma pela mensagem, que quer sair convencendo todo mundo que conhece de que aquela mensagem que funcionou para ele vai funcionar para todo mundo. E, às vezes, nós acabamos por criar conflitos desnecessários, por provocar situações desconfortáveis, não somente para nós, mas também para aqueles nossos parentes, para aqueles nossos companheiros de trabalho, que não se afinam, talvez, com aquela ideia que a gente está querendo, que a gente quis abraçar. Ou, de outra forma, que talvez não esteja preparado ainda, né? Talvez o compromisso do outro seja diferente, talvez o caminho que o outro tenha que percorrer nessa existência seja diferente do meu. Acontece que Joana tinha um problema muito sério, porque o seu marido não queria nem ouvir falar de Jesus. Ele era muito, como o pessoal diz aí fora, né? Ele era muito do mundo. Ele se sentia bem com aquelas questões todas de sociedade, aquilo para ele que era importante. Ele ia largar tudo para seguir um galileu, um pescador, um pobre. A gente ouve isso ainda hoje, né? E a ignorância, vamos dizer assim, que a gente percebe na fala dele, ela ainda é muito presente em nós e em diversos irmãos nossos. Acontece que Joana procura o Cristo e a tônica da conversa era exatamente essa, do tipo, Senhor, o que eu faço para convencer meu marido? Vamos traduzir, né? Mais ou menos nesse sentido. E uma das primeiras coisas que Jesus vai apontar para ela, e a comparação é belíssima, é que, sabe aquela história de responder com outra pergunta? Ele quase que pergunta para ela assim, você não acha que se fosse fácil assim, Deus não poderia simplesmente, como num passe de mágica, estamos adaptando as palavras, tá? Mas a ideia está sendo mantida. Você acha que Deus não poderia converter e convencer todos esses grandes poderosos do mundo que estão por aí afora cometendo crimes, barbaridades e provocando, né, dores imensas ao seu redor? E é interessante a gente pensar nisso. Será que se fosse tão fácil assim, a gente não poderia pedir essas mágicas acontecendo? O que Jesus começa a trazer para Joana e vai levando ela a entender é que esse processo de amadurecimento individual de cada um de nós faz parte da construção das nossas histórias. E aí tem uma situação que é muito séria. E
talvez seja o primeiro grande ensinamento que Jesus passa para Joana, e ele faz isso continuamente em todos os momentos da sua existência aqui entre nós. Cada um tem o seu tempo de despertar. E é muito importante, muito sério a gente não perder isso de vista, porque Jesus, qualquer criatura que se aproximava dele para conversar, ou para pedir socorro, ou para pedir uma cura, ou para pedir ajuda, ou por curiosidade, ou até mesmo querendo, como dizem, né, fazê-lo perder-se, né, como no caso dos fariseus e outros assim, qualquer um que se aproximava do Cristo era sempre recebido com uma escuta e um olhar amorosos. É muito comum nas narrativas do Humberto de Campos e da Amélia Rodrigues nós percebermos as narrativas sempre conduzindo. A Amélia Rodrigues é muito especial nisso, né? Ela apresenta o cenário do entorno. Eu falo, Paulo, que ela cria quase que a apresentação teatral, porque ela fala da sonoplastia do vento, de como que está a iluminação, as cores, as flores, o cenário. Ela constrói aquele ambiente para a gente, e aí ela apresenta os personagens. E o personagem, se a gente pode dizer assim, chamado Jesus Cristo, ele sempre está à espera. Ele nunca está buscando, pedindo, ordenando, ele sempre está esperando. Ele sempre espera o que a gente tem a dizer. Ele sempre espera o que a gente tem a pedir, até para ele poder dizer se ele vai ter condições de conceder, né, de interceder, de fazer de alguma forma aquilo que está sendo pedido ou não. Ele sempre espera com um olhar de ternura e de amor. E Jesus vai conduzir a sua conversa falando com Joana que era necessário que ela permitisse que o seu marido amadurecesse. Voltando, estamos transformando as palavras, mas mantendo a ideia. Era necessário que ela respeitasse esse tempo de amadurecimento, porque ninguém é convertido à força. Tem situações que até nos fazem, num momento ou outro, sermos levados a condições que são muito dolorosas, mas nem sempre o fato de eu estar enfrentando aquela condição significa que eu já me apropriei imediatamente disso. Muitas vezes nós conhecemos criaturas que são forçadas pelas circunstâncias da vida a permanecerem, às vezes, em casa cuidando do pai, da mãe, ou do irmão, ou de um tio, ou de uma avó, que se encontram muito doentes. E muitas vezes a gente ouve histórias onde as narrativas são: ah, mas eu perdi a minha juventude porque eu tive que cuidar do outro. E a gente sente, percebe um laivozinho de revolta, de inconformação com aquilo. Ah, isso daí foi perdido? Não, foi um exercício forçado. Quantas vezes a gente, no nosso processo educativo na escola, não passamos por experiências onde a gente não queria fazer o dever, mas tinha que fazer e fez, de má vontade às vezes, mas acabou fazendo. Isso vai acontecer no nosso crescimento. Mas quando a gente já consegue alcançar um nível de compreensão um pouco maior, cabe a nós fazer o exercício de amar e de esperar. O que Jesus vai pedir para Joana é isso. Ele pede a ela que ame o seu marido com a ternura que fosse necessária, com o amor que fosse necessário. Traduzindo, que ela fizesse aquilo que ela sabia já que era o seu papel. Ah, mas fulano não merece que eu esteja aqui junto com ele. Tudo bem, pode até não merecer, mas dentro das escolhas que você fez na sua vida, ou vamos falar diferente, né? Dentro das escolhas que eu fiz na minha vida, o que é a minha responsabilidade? Ah, eu escolhi ter filho? Então eu tenho que cuidar do meu filho. Eu escolhi casar? Então eu não vou poder levar uma vida de solteira. Ah, eu escolhi ficar sozinha para poder cuidar e ajudar do meu pai e da minha mãe? Então eu tenho que, de verdade, fazer aquilo que foi minha escolha. Porque isso tudo faz parte do nosso processo de crescimento. Joana entendeu. A última fala nessa conversa de Jesus para com ela foi: vai, filha, e ser fiel. Ser fiel a Jesus na realidade em que ela estava colocada. E aí a gente começa a pensar nas questões, né?
na realidade em que eu estou colocada hoje, no meu campo de ação, no meu ambiente de trabalho, na família em que eu estou, como é que eu posso me mostrar fiel àquilo que já faz parte de mim? Começamos falando das bênçãos que a doutrina fez para cada um de nós, né? Como é que a gente pode ser fiel à doutrina? Ou, vamos falar de outra forma, né? Pegando a tradução básica da ideia de evangelho, porque muitos espíritos dizem para a gente que os evangelhos são a tradução feita pelo Cristo para a linguagem humana da lei divina. Traduzindo, foi o jeito que Jesus encontrou de ensinar para a gente as leis divinas de uma forma que fosse fácil, que fosse palatável, que fosse mais tranquila de ser entendida. Nesse sentido, já que estamos na religião, que é o evangelho, que é o cristianismo redivivo, né? Se estamos tentando revivecer de alguma forma esse evangelho de Jesus, como que eu estou colocando as leis divinas em prática na minha existência? Porque eu já tenho domínio sobre isso. Joana entendeu. Joana entendeu e seguiu, fazendo aquilo que lhe cabia nos lugares onde era possível, sem romper com os compromissos assumidos, porque ainda mais naquela época era mais difícil, né, principalmente no exemplo da mulher, era mais difícil de eu me afastar de algumas situações que poderiam ser tidas como opressoras, como difíceis, como dolorosas. Teve momentos na história em que nós não tivemos as mesmas escolhas que a gente tem hoje. Estamos falando aqui das mulheres, mas de várias outras situações, né? Mas ela entendeu a necessidade dela ser fiel ao Cristo nos campos de ação em que lhe era permitido atuar. Acontece que os reveses da vida são muito dolorosos, né? E Joana conta que, aliás, Humberto de Campos conta nessa passagem que Joana, né, depois que seu marido morre, teve muitas dificuldades para terminar de criar os seus 2 filhos. Principalmente porque parte das dificuldades que levaram ele à morte foi a derrocada financeira. Ele acabou perdendo tudo, ele fica na pobreza, ele adoece, ele morre e ela permanece. Ela fica com as 2 crianças. O entendimento que ela já tinha construído em si da mensagem trazida pelo Cristo era tamanha que ela não pensa 2 vezes. Ela vai atrás das suas antigas companheiras de sociedade pedindo trabalho. E em vários momentos ela trabalha como serva, como empregada doméstica, como a gente diria hoje, né? Nas casas daquelas que antes eram suas amigas e que ela frequentava na condição de senhora, de Patrícia, da mesma forma. Até que chega num ponto em que um dia, numa reunião, ela e o seu filho caçula, ela tinha 2, ela e o seu filho caçula são aprisionados e são levados para o circo romano em meio às festividades promovidas exatamente por Nero para punir os cristãos pelo incêndio que tinha acontecido em Roma. E nessa condição ela se vê, junto com seu filho, presa aos postes, porque eles seriam queimados vivos como tochas humanas para iluminar o espetáculo da noite. Humberto de Campos conta que quando a cena estava já próximo ao momento da execução deles, né, o soldado vira para ela e começa a instigar, como era comum deles fazerem, né? Teoricamente, dar a última chance de sobreviver. E começa a falar com ela, abjura. E o abjurar era negar aquela crença e prestar homenagens à figura divina do imperador. Abjura, abjura esse Galileu. Mesmo que seja somente para salvar o teu filho. Imagina o peso que é isso. O seu filho vai morrer junto com você. Salva ele, nega para salvar ele. Muitas pessoas devem ter feito isso. A gente sabe que é possível que isso tenha acontecido. Mas, nesse momento, Joana olha tristemente para o seu filho. Só que aquele rapaz não tinha tido tempo ainda, nem maturidade espiritual para consolidar em si os ensinamentos que a sua mãe já tinha conseguido construir. E ele faz coro para o soldado. Abjura, mãe, por mim. Nega por mim. A gente vai morrer. E
ela manda nessa hora que o filho dela se cale. Porque Jesus, que não tinha cometido erros nenhum na sua existência, não pensou duas vezes antes de testemunhar o amor dele por cada um de nós. E ensina a ele que eles deveriam se sentir agraciados, plenos, por poderem fazer, né, aquela demonstração de fidelidade, de lealdade a Jesus. Não adianta muita coisa não, né? Porque nesse momento o filho vai ser primeiro, eles começam a queimar, e quando o soldado coloca a tocha para acender a lenha embebida em óleo onde ela estava, ele vira para Joana e com aquela forma orgulhosa, desdenhosa, só vira para ela assim: o seu mestre só te ensinou a morrer? E nesse momento ela vira para ele assim: não, ele também me ensinou a te perdoar e a amar. Humberto de Campos fala que nesse momento Joana sentiu, né, as chamas começando a pegar, mas foi como se fosse uma espécie quase que de um apagão, porque ela logo desperta com a sensação de alguém colocando a mão no seu ombro. E ela se vê diante do Cristo. Jesus tinha ido recebê-la na vida após a morte. E nesse momento, ele amorosamente só vira para ela e fala: vem, Joana, ser fiel. Você ser fiel, continue sendo fiel. Porque era aquilo que ele tinha sugerido para ela lá atrás. E aí a gente começa a pensar, né? Nossa, mas onde que estava? E o filho? Quem que recebeu esse menino no mundo espiritual? Pois é, a gente não tem notícias claras sobre isso. E a gente não tem notícias claras sobre isso porque cada um de nós colhe, quando a gente chega do lado de lá, a situação de paz ou de desequilíbrio que a gente conseguiu construir para a gente aqui, né? Provavelmente esse jovem deve ter passado por uma série de dificuldades, porque ele não estava pronto, preparado para esse tipo de entrega, ele não estava pronto para a morte. E aí a gente volta para os depoimentos de Divaldo. Divaldo fala que Joana, naquele monte, repetiu para eles, né, contou para eles todas as narrativas, levou-os até o lugar lá próximo aonde tinha estado a fogueira que queimou o seu corpo, que queimou o corpo do filho, foi narrando todas as situações, todos os sucessos, os insucessos, e terminou contando para Nilson, amigo do Divaldo, né, o fundador da Casa do Caminho, junto com o Divaldo, terminou contando para Nilson que ele era aquele filho que morreu queimado no poste junto com ela. E Nilson é tomado de uma emoção assim profunda e de uma dor muito profunda também, porque desde o início dos trabalhos comuns entre eles, Joana pediu a Divaldo para ensinar Nilson a amar Jesus. E quando eles começaram, né, quando o Divaldo começou a receber os primeiros contos da Amélia Rodrigues, lá, se não me engano, em 1967 ainda, ele contava aquelas histórias para o Nilson, até porque, como ele tinha a vidência e essa capacidade de percepção do espírito, né, ele conseguia ver a cena se desenrolando na frente dele, e o Nilson falava com ele que eram muito aquele jovem que morreu naquela condição, ele entende a dificuldade que ele tinha de aceitar o Cristo. E isso nos chamou muita atenção, porque muitos de nós, as histórias do Manuel Filomeno de Miranda estão lotadas de referências desse tipo, né? Muitos de nós, em momentos diferentes da nossa existência enquanto espíritos, sofremos duramente por equívocos produzidos por outros espíritos em nome de Jesus. A gente sabe, quando a gente vê a sequência, né, do Transição Planetária em diante, a quantidade de espíritos, por exemplo, que reencarnaram como judeus e que são revoltados até hoje contra a ideia do Cristo, porque foram mortos por pessoas equivocadas em nome de Jesus, em nome do Cristo. Com o passar do tempo, Nilson foi aprendendo a conhecer Jesus.
E Divaldo fala que chegou num ponto em que ele virou para o Divaldo e falou assim: Di, pode parar, porque agora eu já aprendi, agora eu conheço ele, e agora eu consigo amar Jesus da mesma forma que você ama. Divaldo, Joana vai contar para ele depois, foi o outro filho que não estava naquela época junto com eles e que acabou sobrevivendo por não ter sido preso na mesma situação. Joana veio começar esse trabalho aqui no Brasil, em parte para auxiliar espíritos familiares que se encontravam ainda perdidos, né, dos caminhos de Jesus. Diz a história, e fica a sugestão aí, eu falei que é muito detalhe, são coisas muito longas, mas fica a sugestão para que a gente, quem puder depois, procure o livro e leia, porque vai trazer outras narrativas, né, sobre a existência de Joana enquanto espíritos. Vai falar dela depois reencarnando junto com o João Evangelista, né, na época como Francisco de Assis, mas auxiliando nesse processo amoroso de renovação do mundo por volta do século XI, século XII, e ela fala que depois de muitas dificuldades, foi, nesse período enquanto Clara de Assis, porque o Divaldo acredita muito, apesar dela nunca ter confirmado, mas o Divaldo levanta a possibilidade dela ter sido Clara de Assis. Primeiro porque ela fala detalhes sobre a vida de Francisco de Assis, que só o espírito muito próximo dele, que teria convivido muito próximo a ele, teria condições de conhecer esses detalhes. E, ao mesmo tempo, ele passou uma vez, né? Eu fico imaginando assim, esse povo tem uma sorte, que Deus me livre. Ele passou uma vez por uma situação de visitar a cidade de Assis, e chegou no convento numa hora em que não era permitido, mas, por sorte, naquele dia, naquela hora, estava liberada a visita ao túmulo de Clara. E diz ele que ficou profundamente impressionado, porque o corpo de Clara de Assis está preservado. E ele fala que a semelhança fisionômica entre aquele corpo embalsamado e a Joana de Ângeles enquanto espírito é assombrosa. Então, para ele fala isso em alguns estudos, que ele entende assim, mas Joana nunca confirmou nem negou. Até porque não tem tanta importância isso para ela, né? A importância é o trabalho a ser desenvolvido. Mas só nesse período, enquanto Clara, junto com Francisco, é que o seu marido conseguiu finalmente entender a mensagem do Cristo. Ele veio entre os franciscanos da primeira hora, com muita dificuldade de aceitação de início, mas ele conseguiu compreender a mensagem de Jesus foi naquele período. Joana vai trazer para a gente notícias, e é muito interessante a gente pensar no caminho, notícias que são muito profundas através da sua série psicológica, né? E, ao mesmo tempo, chama-nos a atenção, e a gente gosta de lembrar que a Amélia Rodrigues fala nas narrativas dela, principalmente na introdução que é apresentada ao livro Primícias do Reino, que ela faz parte da falange de trabalhadores pela qual Joana de Ângeles é responsável junto ao trabalho de Divaldo. E nós gostamos de lembrar isso porque Joana também está presente no Evangelho segundo o Espiritismo com duas mensagens. Tem uma mensagem lindíssima sobre a paciência que ela coloca, e como uma dessas trabalhadoras, desses espíritos que contribuíram para trazer, né, o Consolador Prometido ao solo francês no século XIX, pouco tempo depois da sua encarnação como Joana Angélica aqui em Salvador, ela vai receber também, por orientação de Francisco, João Evangelista, uma incumbência, não vamos falar uma missão não, mas é como se ela recebesse um braço dos diversos trabalhos que foram sendo abertos a partir de então. Nós temos notícias, né, principalmente pela mensagem Regeneração da Humanidade do livro Obras Póstumas, que a principal característica desses tempos de transição que nós estamos vivendo seria o aumento assombroso dos casos de suicídio, de loucura, inclusive entre as crianças. E a gente, entendendo esse conjunto de coisas, vê durante o século XX aqui no Brasil, espíritos trabalhando do lado de lá para ajudar a diminuir o nosso sofrimento aqui com relação a esses campos de dificuldade, esses campos de dor.
A gente tem Chico com a obra dele maravilhosa, trazendo o evangelho, trazendo as notícias do mundo espiritual. A gente tem Ivone do Amaral Pereira, através da sua própria redenção enquanto suicida, através das provações e das expiações que foram necessárias que ela enfrentasse durante essa última existência. A gente vê com o auxílio de Leon Denis, eles trazendo o Memórias de um Suicida para mostrar para a gente as realidades das escolhas dolorosas que a gente faz. A gente vê Joana de Ângeles trazendo uma obra maravilhosa, tanto no sentido evangélico doutrinário, mas também mostrando para a gente a necessidade de nos conhecermos, conhecermos a mente humana, conhecermos a base do espírito, conhecermos através das diversas vinculações psicológicas os campos de ação que nós podemos conscientemente trabalhar, né, para diminuir, para minorar as dores e as angústias que são reflexo dos nossos caminhos equivocados lá de trás. E a gente tem essa mesma Joana chamando para sua equipe um espírito de uma poetisa, de uma literata, que vai trazer para a gente as narrativas de Jesus. E por que a gente está falando isso? Porque Ivone do Amaral Pereira fala que Charles ensinou para ela, desde muito cedo, que para tratar de verdade, ou vamos dizer assim, para salvar um espírito que chegou do lado de lá pelas portas do suicídio, o único caminho que existe é o evangelho. Nós precisamos nos conhecer. A obra de Joana ajuda muito nesse sentido. Ah, mas Joana é difícil. Quem diz que se conhecer é fácil? E quem diz que estudar qualquer coisa profundamente é fácil? Aonde que a gente está? Aliás, até que ponto que a gente vai ficar sempre esperando as comodidades e as facilidades da vida para a gente conseguir vencer aquilo que é importante em nós? Às vezes os meninos da mocidade ficavam brincando com a gente assim, é muito difícil. Sim, é assim, porque ela está querendo forçar a gente a aprender um pouco mais. Ela é professora também nesse sentido. Ela está querendo fazer assim, olha, minha filha, aqui, ó, vamos, você consegue, vamos estudar mais um pouquinho que vai dar certo. Vamos, para frente. Não é nivelar por baixo, ela não nivela por baixo. E como ela sabe as bênçãos que foi a presença do Cristo na vida dela, faz parte desse projeto gigantesco que conta com a direção mais ampla do próprio João Evangelista, do discípulo muito amado, do filho do trovão, daquele que acolheu, né, Maria de Nazaré, conta como parte desse projeto a possibilidade de trazer Jesus mais para perto de cada um de nós. Trazer Jesus como? E aí a gente muito interessadamente começa a fazer as propagandas, né? Permitindo que a Amélia Rodrigues mostrasse para a gente um outro tipo de pessoa no lugar daquela imagem que a gente construiu de Jesus. Porque durante muito tempo a gente construiu a imagem de Jesus, que era a imagem do crucifixo, ou era a imagem do altar, ou era aquela imagem que estava lá em cima no monte, falando um monte de coisa, mas quase que aquela coisa impessoal, longe da gente. E aí esses espíritos trazem para a gente as histórias de um Jesus, mas daquele Jesus que senta na mesa da cozinha para conversar junto, para poder tirar a dúvida, enquanto comia o peixe, enquanto comia o almoço. Ou que está lá na praia ajudando a puxar a rede, mas está conversando, está batendo papo. Ou que num dia em que está todo mundo muito cansado, vamos sentar à noite aqui na beirada da praia, olhar um pouquinho o que o mar está acontecendo aí na frente, a gente vai conversando sobre Deus, sobre as estrelas. É aquele Jesus que é próximo, é aquele Jesus que está ali do lado, que fala assim, olha, vai filha, ser fiel, mas que fala isso com uma intensidade tamanha que eu tenho certeza que quem teve a oportunidade de olhar para os olhos de Jesus naquela época nunca mais apagou da sua memória afetiva, do seu psiquismo, esse tipo de lembrança. Joana vem mostrar para a gente, e as histórias vêm trazendo isso, a necessidade da gente buscar o Cristo não nos grandes lugares dos templos, como durante tanto tempo a gente achou que deveria ser, mas que a gente, ao invés de buscar Jesus lá fora, permitisse que ele entrasse dentro do nosso lar, permitisse de verdade que ele entrasse nas nossas vidas, que ele fosse aquele professor que, quando termina a aula, a gente vai sair com ele do lado de fora do corredor, mas vai continuar conversando com ele sobre aquilo que está acontecendo. Nós precisamos fazer esse tipo de exercício. E esse exercício, ele é urgente
Porque se nós entendemos que ele é o modelo e guia da humanidade, nós precisamos conhecer de verdade esse modelo e esse guia para a gente se permitir colocar as nossas vidas nas mãos dele. É só assim que ele vai conseguir de verdade, aliás, que ele vai conseguir não, que a gente vai aceitar de verdade que ele seja o bom pastor das nossas existências. Paula, a gente fica por aqui, tá?